Antes de começar com Portugal Studio, um conceito muito importante na programação corresponde aos tipos de dados. Nós vimos em outras aulas que o algoritmo é uma sequência lógica e precisa de passos. No caso das linguagens de programação, tal sequência segue algumas regras e formas. Essas regras e formas podemos também chamar de sintaxe. Como vimos na aula passada, a variável é simplesmente um espaço na memória o qual reservamos e damos o nome. Fazendo analogia com objeto, é como se tivesse uma estante cheia de caixas e eu quero organizar essas caixas por conteúdo. Então, em um local eu coloco o nome das pessoas, em outro local eu coloco o endereço e em outro local eu coloco a idade, por exemplo. Para não me perder, eu coloco uma etiqueta e nomeio esta etiqueta. Notem que a gente já está falando de padrões, ou como chamamos na programação, estamos trabalhando com uma sintaxe. Portanto, sintaxe dentro da programação é o conjunto de normas que regulam e coordenam o nosso código. E é isso que acontece em algumas linguagens. Além de reservar um espaço na memória do computador, de etiquetar e nomear de acordo com o conteúdo que existe na caixa, será necessário também declarar que tipo de conteúdo existe dentro da caixa. Agora, a gente vai ver como fazer isso na prática com Portugal Studio. O primeiro passo é abrir o Portugal Studio, seja instalado na sua máquina ou IDE disponível na web. Depois de abrir o Portugal Studio, seja online ou através do Portugal Studio instalado na sua máquina, o primeiro passo é vir aqui em novo arquivo e clicar. Ao abrir o programa, vocês já vão identificar uma estrutura básica do Portugal. No canto esquerdo superior, vocês vão identificar este símbolo que serve para dar start ao programa. Este símbolo do pendrive serve para salvar no computador e este é salvar como. Então aqui você salva no seu computador, por exemplo, se eu quero salvar dentro da pasta documentos, ou realizar uma cópia do arquivo em qualquer lugar. Já este comando aqui serve para abrir arquivos. Você clica e busca o seu arquivo dentro das pastas. E o que é que esse programa faz? A programação estruturada funciona através de blocos. A gente pode ter um bloco maior e dentro dele conter vários outros blocos. No caso deste algoritmo aqui, existe o bloco programa, que seria mais ou menos um bloco assim. Como é que eu sei que o bloco começa e o bloco termina? Através dessas chaves. Ele começa aqui e termina aqui. E dentro deste bloco há um outro bloco que é esta função aqui, início. A função início, como o próprio nome diz, serve para iniciar o programa. Será a parte do código que dá o start. Então, quando eu dou o start aqui, ele começa por aqui. Lembrando que o computador sempre lê o código de cima para baixo e da esquerda para a direita, prosseguindo em cada linha. E o que este algoritmo faz? Vocês verificam aqui na tela que através do comando escreva, escreveu na tela tudo que está entre aspas, que no caso foi Olá Mundo. O Olá Mundo é uma tradição no mundo da computação. O primeiro algoritmo que a gente escreve geralmente é com este comando, que significa printar na tela, ou seja, faz a interação do código com o usuário, e o Olá Mundo em várias línguas. Eu vou apagar esse código aqui para vocês verem como é um padrão de declaração de uma variável. Então vamos lá. O comando escreva vai fazer com que tudo que tiver entre os parênteses e entre as aspas apareça na tela. Por exemplo, eu vou colocar aqui aula de programação com a professora Berô. Se eu dar o start aqui, vai aparecer aqui, aula de programação com a professora Berô. Mas não é isso que eu quero fazer no código. Eu quero que o usuário digite o seu nome. Então eu vou printar na tela um pedido para que ele faça isso. Por favor, digite o seu nome. Vou dar um espaço aqui. Depois desse passo, o usuário vai digitar o seu nome e para que isso aconteça tem o comando leia. O que é esse comando leia? Esse comando leia vai fazer com que o nome digitado vá para a nossa caixinha. Vocês podem verificar que na nossa variável nome está sublinhado em vermelho.
O interessante do Portugal Studio de outros IDE é que eles apontam onde pode estar o erro. No nosso caso, ele diz: a variável nome não foi declarada neste escopo. Ou seja, dentro desse bloco aqui, lembrando que o bloco começa com a chave para dentro e termina com a chave para fora, e este bloco função está dentro do bloco maior programa. E nesta função início, de onde começa a execução do nosso código, em outras palavras, da start, não foi declarada a palavra nome. Foi isso que ele nos disse. Então, dentro da função, eu preciso declarar. Vou declarar aqui nome. Ué, aqui não está dizendo que é preciso declarar nome? E eu declarei, mas em muitas linguagens reais e também no Portugal Studio, precisa dizer qual tipo de variável está sendo nomeada. Pois assim o computador vai entender se é um número, se não é um número, se é um caractere, se é um conjunto de caracteres, se são valores booleanos, ou seja, falso ou verdadeiro. No nosso caso, nome é um conjunto de caracteres, porque é a soma do N mais o O mais o M mais o E. E o tipo desse conjunto de caracteres no Portugal se chama cadeia, que significa cadeia de caracteres. Vocês verificaram que o sublinhado sumiu? Então quer dizer que até aqui o nosso programa está correto. Vamos executar para ver? Digite seu nome. Meu nome é Beronalda. Ué, só apareceu digite seu nome. Por quê? Porque o computador só recebeu o comando de escrever esta frase. Então ele precisa, para aparecer na tela, que escreva o nome que o computador recebeu e colocou lá na memória. Então ele precisa, para aparecer na tela, que escreva o nome que o computador recebeu e colocou lá na memória. Então aqui, em vez disso, eu vou colocar a variável nome. Então, recapitulando, para que apareça na tela a variável nome, é necessário que você utilize o comando escreva e coloque entre parênteses o nome que você deu para essa variável. Assim a variável vai aparecer na tela. Depois da frase, por favor, digite seu nome. Hoje já foi muita informação. Na próxima aula a gente vai continuar com o assunto tipos de dados. E quem não entendeu bem os exercícios, não se preocupe, faremos exercícios, ficará mais claro nos próximos vídeos. Combinado?